Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Abbiamo avviato il ciclo di catechesi sul Concilio Vaticano. Iniciamos os ciclos de catequese sobre o Concílio Vaticano II. E hoje começamos a aprofundar a Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. Trata-se de uns documentos mais belos e importantes do concílio, e para introduzi-lo, pode ser útil recordar as palavras de Jesus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Este é um ponto fundamental da fé cristã, que a Dei Verbum nos recorda. Jesus Cristo transforma radicalmente a relação do homem com Deus e, a partir de agora, será uma relação de amizade. Por isso, a única condição da nova aliança é o amor. Santo Agostinho, ao comentar essa passagem do quarto evangelho, insiste na perspectiva da graça que só nos pode tornar amigos de Deus no seu Filho. De fato, um antigo lema dizia: a amizade surge entre iguais ou torna-nos iguais. Não somos iguais a Deus, mas o próprio Deus nos torna semelhantes a Ele no seu Filho. Por essa razão, como podemos constatar ao longo das Escrituras, há um primeiro momento de afastamento na aliança, pois o pacto entre Deus e homem permanece sempre assimétrico. Deus é Deus e nós somos criaturas. Mas, com a vinda do Filho na carne humana, em carne humana, a aliança abre-se ao seu objetivo final. Em Jesus, Deus nos faz filhos e nos chama a nos tornarmos semelhantes a Ele na nossa frágil humanidade. A nossa semelhança com Deus, portanto, não é alcançada por meio da transgressão e do pecado, como a serpente sugere a Eva, mas na relação com o Filho feito homem. As palavras do Senhor Jesus que recordamos, eu vos chamei amigos, repetem-se precisamente na Constituição Dei Verbum, que afirma: em virtude dessa revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com Ele. O Deus do Gênesis já vivia com seus primeiros pais, dialogando com eles. E, quando esse diálogo é interrompido pelo pecado, o Criador não cessa de procurar o encontro com as suas criaturas e de estabelecer com elas, de tempos em tempos, uma aliança. Na revelação cristã, quando Deus, para vir ao nosso encontro, se faz carne no seu Filho, o diálogo interrompido é definitivamente restaurado. A aliança é nova e eterna. Nada nos pode separar do seu amor. A revelação de Deus tem, portanto, o caráter dialógico da amizade. E, tal como acontece na experiência da amizade humana, não tolera o silêncio, mas
se alimenta da troca de palavras verdadeiras. A Constituição Dei Verbum também nos recorda isso. Deus fala conosco. É importante compreender a diferença entre a palavra e a conversa de circunstância. Essa última permanece superficial e não cria comunhão entre pessoas, enquanto que, nas relações autênticas, a palavra serve não só para trocar informações e notícias, mas para revelar quem somos. A palavra possui uma dimensão reveladora que cria uma relação com o outro. Assim, ao falar conosco, Deus revela-se como um aliado que nos convida à amizade com Ele. Nesta perspectiva, a primeira atitude a cultivar é a escuta, para que a palavra divina possa penetrar as nossas mentes e corações. E, ao mesmo tempo, somos chamados a falar com Deus, não para lhe comunicar o que Ele já sabe, mas para nos revelarmos a nós mesmos. Daí a necessidade da oração. Somos chamados a viver e a cultivar amizade com o Senhor. Isso se concretiza principalmente na oração litúrgica e comunitária, onde não somos nós a decidir o que ouvir da palavra de Deus, mas sim Ele próprio nos fala por meio da igreja. Além disso, realiza-se na oração pessoal, que acontece no coração e na mente. O dia e a semana de um cristão não podem ser desprovidos do tempo dedicado à oração, à meditação e à reflexão. Somente quando falamos com Deus, podemos também falar de Deus. A nossa experiência ensina-nos que as amizades podem terminar por causa de algum ato dramático de ruptura ou por uma série de descuidos diários que corroem a relação até que essa se perca. Mas Jesus nos chama para sermos amigos, não ignoremos este chamado. Acolhamo-lo, cultivemos esta relação, então descobriremos que a amizade com Deus é a nossa salvação. Essa catequese do Santo Padre nessa quarta-feira, primeira catequese, Deus fala aos homens como amigos, desse primeiro capítulo da Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre o ciclo de catequeses dedicado ao Concílio Vaticano II e os seus documentos.